Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará. Esta é mais uma plataforma que você, cearense, tem para acessar dados sociais, econômicos, institucionais, políticos, culturais e históricos da publicação mais antiga do nosso estado. Hoje vamos falar sobre a Sociedade Consular do Ceará, que compõe um dos capítulos do anuário. Eu recebo aqui no estúdio da TV O Povo o ex-presidente Ednildo Soares, que exerceu esta função no biênio 16-17, e o atual presidente eleito para o mandato que vai até 2019, José Maria Zanock. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará começa agora. O mandato da Sociedade Consular para o atual biênio, que segue até 2019, é de José Maria Zanock, cônsul honorário do Uruguai. O cargo foi exercido na gestão passada por Ednilton Gomes Soares, cônsul honorário da Finlândia. Bom, sejam bem-vindos, os dois, ao nosso programa especial Anuário do Ceará. Eu começo com o Ednilton, não só por ser quase um decano dessa sociedade consular, porque foram dois cargos, né? Aliás, dois mandatos exercidos aí nos últimos 4 anos, e certamente no momento em que cresceu a quantidade de consulados aqui em Fortaleza. Eu queria que você contasse um pouco da história dessa entidade aqui no Ceará e qual é o papel que ela exerce. A nossa entidade, a Sociedade Consular do Ceará, tem mais de 20 anos e sempre tentando e fazendo um trabalho junto aos cônsules, nos ajudando mutuamente e trazendo as autoridades até a sociedade para ver como elas podem nos ajudar nos nossos mandatos. Normalmente, um consulado existe para dar apoio nas relações internacionais daquele país com o Brasil e também dar apoio aos imigrantes, às pessoas que são daquele país quando eles estão aqui no Ceará, no caso da Finlândia. Na sociedade finlandesa tem a seguinte consciência: onde quer que esteja um cidadão finlandês, ele tem que ter apoio do seu governo. Então, por que teve um consulado da Finlândia aqui no Ceará? Por causa dos voos que nós tínhamos na época, eram 2 voos semanais, e os finlandeses precisavam ter um apoio. Eles são tão ansiosos da importância desse apoio, que quando teve o tsunami, logo depois eu recebi uma visita da embaixada aqui. O cônsul-geral veio saber, se tivesse um tsunami no Ceará, quais as medidas as autoridades podiam fazer se algum cidadão finlandês estivesse aqui no Ceará. Agora eu fiquei curioso para saber qual foi a sua resposta, Ednilton. Eu levei a todas as autoridades e eles saíram meio decepcionados, porque nós não podíamos garantir nada. Um estado, aliás, de forma geral, o Brasil não está preparado para uma situação emergencial dessa. Aliás, para uma situação emergencial nenhuma. Embora o Ceará, na época de seca ou de enchentes, tenha até uma boa estrutura de uma defesa civil que funciona. Mas por que Finlândia? Qual é a sua relação? Existe alguma relação pessoal ou não? Existia na época com o presidente da Sociedade Consular do Ceará, Luciano Montenegro. Quando começaram os voos, como eu acabei de dizer há pouco, o embaixador ligou para ele, como ele é presidente da Sociedade Consular, e me indique 3 nomes que possam fazer o papel de cônsul da Finlândia. A Finlândia tem quantos habitantes? Tem 6 milhões de habitantes. 6 milhões de habitantes. Há muito tempo tem a mesma quantidade. Não pois cresce são 2 países. Aqui, o representante também do consulado do Uruguai, também com um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Aliás, se somar os dois, dá da população do Ceará, mais ou menos, não é? É um pouco mais, né? Mais ou menos. Quantos finlandeses em Fortaleza, por exemplo, no Ceará? Nós só temos 2 famílias de finlandeses em Fortaleza. Agora, e vieram a trabalho? Moram aqui, já se radicaram aqui. Mas na época dos voos, nós tínhamos de 400, mais ou menos ao mesmo tempo, aqui em Fortaleza. Mas é um povo muito organizado. Porque quando eles chegavam, já tinha uma cartilha dizendo que qualquer assunto podiam procurar o cônsul, os telefones, sabiam quais os hospitais que podiam atender estrangeiros que falavam inglês, porque a população finlandesa, quase todo mundo fala inglês. Os hospitais, a Polícia Federal,
o consulado, então são muito organizados. Eu nunca tive grandes problemas com o povo finlandês. Bom, boa parte das informações está no Anuário do Ceará, são 22 consulados hoje em funcionamento, todos aqui em Fortaleza, né? O da Finlândia aí já tem pouco mais, tem o quê? Já tem mais 15 anos. 15 anos, era em função dos voos que existiram, foi criado. E o do Uruguai, o Uruguai está há quanto tempo conosco? O consulado aqui foi passado antes ao meu pai, na verdade, Sim. né? Seu pai é uruguaio? Meu pai, toda a minha família, na verdade, né? É uma tradição familiar essa questão de servir ao país no exterior, né? Começou com meu bisavô, que foi embaixador do Uruguai no Peru, né? No caso, ele então, era seu avô de era carreira, diplomata de carreira, diplomata de carreira. Depois passou a minha avó, que foi cônsul honorária em Londres, e depois ao meu pai, e quando veio aqui no Ceará, quem era o cônsul antes dele era um dentista, era até o meu dentista, era um uruguaio que vivia aqui. E quando ele faleceu, então procuraram uma outra pessoa para substituí-lo e chegaram até meu pai. E até na época coincidiu com aquela reunião do BID, em que veio aqui em Fortaleza. o Henrique Iglesias, que o presidente do BID na época era o uruguaio, era o Henrique Iglesias, e naquela ocasião veio também o Sanguinetti, que era o presidente do Uruguai, e ficou até... Julio Maria Sanguinetti. Julio Maria Sanguinetti, ficou muito conhecido, uma foto dele dançando com a primeira-dama no Pirata, que foi o aniversário dela. Primeira-dama, e foi um destaque no... Patrícia ou Renata, à época? Não, a primeira-dama do Uruguai. Okay. Eles dançando forró, lá no foi Pirata. Capa, foi destaque no jornal, eu tenho até guardado esse jornal, do presidente do Uruguai, comemorando o aniversário da primeira-dama do Uruguai, e foi lá no Pirata dançando forró. Certamente e tiraram tocaram a foto. Um tango para ele também. Né? Houve ali uma brincadeira, mas foi muito interessante. Quantos uruguaios no Ceará? Olha, nós não temos esses dados oficiais, porque os uruguaios não têm obrigatoriedade, muitos só procuram um consulado em caso de necessidade, mas nós estimamos a volta de 200 uruguaios por aí. A maioria em Canoa Quebrada e Jericoacoara. É o sinal de que eles têm bom gosto. Fábio, nós temos... Vocês fiquem à vontade, aqui é um bate-papo, por favor. O consulado da França tem muitos franceses. O consulado de Portugal... Portugal, imagino que muito. Você tem ideia de que... Eu penso que a maior representação deve ser de Portugal. Portugal e Itália também Portugal tem e Itália. Esses três são os que têm mais... Eu não sei a quantidade, mas... E todos sempre muito relacionados com voos entre Fortaleza e a Europa, né? É verdade. Essa questão dos voos, inclusive em termos econômicos, né, ela impacta muito. Eu tive a oportunidade de estar à frente da Câmara Brasil-Portugal durante 3 anos como presidente, e ali se destacava muito o papel da TAP, que está, ou seja, a partir do ano 2000, quando chega a TAP, a gente começa a perceber pelas estatísticas o número de empresas e de investimento estrangeiro e de vistos começa a aumentar exponencialmente aqui no Brasil, no Ceará em particular, com a abertura desse voo, né? Então, essas conexões, elas realmente impactam muito no fluxo de pessoas. O Ednilton falou aqui dos voos charters, né? Nós já tivemos aqui, por exemplo, muitos noruegueses, né, holandeses e outras nacionalidades que também tinham essa conexão que acabou se perdendo, né? Então, até uma ideia de alguns consulados... Se perdendo, Zanoc, exatamente porque esses voos charters deixaram de existir também. Isso, deixaram, Fábio, quando veio aquela crise em 2008, que ficou caro para eles. Ficou caro, exatamente, eu sei. Até alguns condomínios, tem um condomínio no Cumbuco que foi feito por noruegueses, um belo condomínio, por sinal, e era em função desse voo. Em função desse voo, e até uma ideia nossa, Fábio, tentar retomar algumas dessas conexões, né? Tentar criar condições, né, para que a gente possa receber mais voos, né? Até nós sabemos que a França tem estado em contato com o governo do Estado para tentar viabilizar um voo da Air France. Então, essas iniciativas, se partirem de uma, digamos, de uma mobilização conjunta, né, tanto por parte do governo como da nossa sociedade civil e a nossa comunidade internacional, pode ser que a gente consiga viabilizar um Ceará mais global. Nós temos agora
a Fraport, né? Que esse daí vai Pois ser... é, eu ia tratar exatamente disso, Edinho. Vai ser um portão muito importante para nós. São dois pontos. Tanto a Fraport, que é a empresa alemã especializada em gestão de aeroportos, que ganhou a gestão em leilão do Pinto Martins, já começou os trabalhos, por sinal, ainda em parceria com o Infraero, quanto a possibilidade de Roterdão. Não, em relação ao aeroporto ainda, a possibilidade do famoso hub acontecer, que isso implica numa reforma bastante grande no aeroporto, né, tornando-o capaz de receber mais voos. A propósito de Fraport, estavam só se focando em Latam. Quando veio a Fraport, disse, por que só Latam? Por que só Latam? Por que a gente não pode pensar em outros hubs? A Fraport, que também é administradora lá de Frankfurt, e a Lufthansa tem a sociedade com ela, a gente pode ver alguma coisa que possa voltar aí. A gente sabe, né, se fala sempre da localização estratégica do Ceará, nessa parte geográfica, está na esquina do mundo, né, perto da Europa, perto dos Estados Unidos, ali numa porta também até para a Ásia, agora com a questão do Panamá, né? Então, assim, agora nós precisamos eliminar algumas barreiras que fazem com que o Ceará ainda não desponte como uma grande, digamos, um vetor de internacionalização do Estado e, assim, e um Estado cosmopolita realmente que possa atrair eu acho fundamental esse ponto aí, mas eu quero deixar isso para o segundo bloco, né? Então, e tratar dessas infraestruturas aí citadas, né? A Fraport, essa empresa alemã, que evidentemente que é de todo o interesse dela atrair voos. Uma empresa dessa vive da quantidade de usuários nos aeroportos, né? E também você falou Roterdã, qual é a relação? Roterdã também pode ser um caminho de... Roterdã não está mais ligado... Com o porto, né? Mas me parece mais algo de carga do que de turista, não? Uma coisa chama outra, né? Uma coisa porque se tiver carga, você vai ter... interesse também nas pessoas virem fazer negócios aqui. É verdade. Bom, esse é o ponto, o programa especial Anuário do Ceará faz agora um breve intervalo, voltamos já e vou começar este segundo bloco exatamente com essa questão que você tocou, o que é que deve ser feito, quais são ainda os obstáculos a serem ultrapassados, as questões sociais aqui do Ceará se atrapalham, a violência é um problema, segurança pública, o que fazer, o que podemos fazer, porque essa internacionalização de Fortaleza, a globalização da cidade significa mais negócios, mais empregos, mais renda, e ela é extremamente importante para nós. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará. Hoje, a nossa conversa com o ex-presidente Enilton Soares e o presidente eleito para o próximo mandato da instituição que José Maria Zanock, representante do Uruguai, aqui presidente da instituição que representa os consulados presentes aqui no Ceará. E o Zanock levantava uma questão extremamente importante no bloco anterior, obstáculos. Ainda temos muitos obstáculos a ultrapassar para que Fortaleza seja realmente uma cidade atrativa para visitantes, para gente de fora que quer morar, que escolhe a cidade para, por exemplo, depois da aposentadoria morar, turismo, enfim. Que obstáculos seriam esses? Eu acho que o primeiro de todos, tudo inicia pela mentalidade, né? Às vezes nós temos uma mentalidade fechada para o que vem de fora. Nós, Ceará? Acredito que sim. Quando eu cheguei aqui, nossa família chegou aqui, nós já avançamos muito. Quando minha família chegou aqui há mais de 30 anos, né, o Ceará era um lugar ainda muito fechado. Hoje, Fortaleza já é uma cidade muito mais cosmopolita. Quando você chama de fechado, significa o quê na prática, por exemplo? Um pouco, digamos, avesso ao diferente, a falta do conhecimento de outras culturas diferentes, a falta de conhecimento do idioma, por exemplo, é um grande obstáculo, né? A língua. Quando se chega aqui, por exemplo, alguém que mal fala inglês, por exemplo, fica muito difícil se virar na cidade, né?
Isso é fundamental. Quando nós, brasileiros, viajamos para o exterior, né, e às vezes nós falamos até, nós aprendemos mais o inglês, quando a gente vai num lugar onde não se fala inglês, nós sentimos na pele, né? Uma vez eu estava, há muitos anos, quando eu viajei, fui para Grécia, Atenas, né? E cheguei lá, tinha 19 anos, estava na primeira viagem que eu fazia sozinho, e aí eu descobri que estava tudo escrito em grego, né? Ou seja, as placas, né? As placas todas eram em grego. Então, muitas vezes, por exemplo, mesmo a sinalização do Estado não coloca as coisas em inglês, né? Ou seja, a gente precisa realmente estar preparado, ou seja, orientado, existe um certo mindset de um lugar realmente cosmopolita que recebe estrangeiros e que deve estar preparado para os estrangeiros. Já se melhorou muito a infraestrutura, isso é verdade, né? Só que ainda se precisa melhorar muito mais. E, fundamentalmente, existe a questão da segurança, né? Nós temos que aprender com outros países, né, o que se fez para, por exemplo, priorizar áreas turísticas, por exemplo, né? Determinadas áreas de interesse turístico, onde realmente se criem condições de segurança para que o turista que vem aqui se sinta à vontade, ser um turismo familiar, né? E que esse turista seja um porta-voz também, né, do Ceará para promover o destino, né? Não só Fortaleza, mas como todo o litoral. Então, existe ainda muita falta de infraestrutura no litoral para esse público estrangeiro. Então, acho que isso é preciso ser trabalhado numa grande aliança, acredito eu, entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, daí onde surge a importância dos representantes oficiais, né, dos países que estão aqui, que fazem um link direto, né, das autoridades daqui com as autoridades de lá e os respectivos cidadãos. Voltando ao aeroporto, agora deve melhorar, a própria chegada ao aeroporto, o estrangeiro sofre muito, porque às vezes, mesmo sabendo que tem poucos voos, as filas são grandes e às vezes são maltratados. Não pode existir isso. Nós temos que botar tapete vermelho e receber muito bem o turista que vem, porque o turista pode ser o turista de comércio, o turista de empresarial, ele pode querer vir fazer negócios no Brasil ou no Ceará, e aí vem o outro problema, a burocracia. Nós precisamos desburocratizar os negócios no Brasil e no Ceará. Que é muito difícil. Ele trabalha, o escritório dele trabalha com esse tipo de negócio e com esse tipo de atividade e sabe que é difícil, demais. Quer dizer, atividade nosso escritório trabalha muito com investimento estrangeiro, Fábio. Então, às vezes é difícil para o estrangeiro, por exemplo, explicar, quando o estrangeiro obtém uma licença ambiental, por exemplo, para fazer um grande empreendimento, um resort, e depois o próprio órgão volta atrás na licença que concedeu, quando vários investimentos já foram realizados. Então, fica difícil você explicar isso para um estrangeiro naturalmente. Mas não é só isso. São os pequenos detalhes, ou seja, para um estrangeiro abrir uma conta que é muito difícil, né? A questão do trato da documentação do estrangeiro, quando a pessoa já vê que a pessoa é estrangeira, ela já fica com o pé atrás e começa a criar dificuldades em todos os níveis. Se o estrangeiro quer casar, se o estrangeiro quer abrir uma conta ou abrir um negócio. Então, esses entraves realmente, assim, eu acho que o Ceará tem a oportunidade de despontar, né, como um dos estados que lidera esse processo de abertura e internacionalização. Mas, antes disso, nós primeiro nos convencer de que isso é importante, que isso traz benefícios e de criar condições para que isso aconteça e que isso seja duradouro, né? Que não seja digamos, algo de passagem e que realmente fique e traga benefícios e que o Ceará possa prosperar, né, em face dessa visão de futuro que é o que os consulados pretendem trazer aqui principalmente para as autoridades cearenses. Nesse sentido, até cito positivamente um posicionamento aí do prefeito Roberto Cláudio, que disse que pretende transformar Fortaleza na cidade mais desburocratizada do país até o final do ano. Tomara que consiga, isso é extremamente importante. Abrir um negócio aqui ainda é muito complicado.
esse problema de licenças ambientais e todo tipo de licença sanitária, é tudo muito complicado. Empreendimentos como o e Fortaleza, a gente acabou esquecendo de falar de algo muito importante. Porto, aeroporto, todos aí com a possibilidade, aliás, caminhando para uma gestão privada, o que é muito importante. Isso dá agilidade, isso dá internacionalização, permite, mas também o sistema de cabos de fibras óticas aqui em Fortaleza, que me parece algo também extremamente importante nesse sentido. Isso facilita muito a comunicação. Não só facilita, como barateia. Se torna mais barato porque nós somos um ponto de chegada. Desde o tempo de 2005 começaram a chegar os cabos aqui no Ceará. E isso tem ajudado muito. Outra coisa que tem, a tecnologia. Empresas cearenses, no caso específico da Finlândia, têm já contratos de troca de tecnologia com a Finlândia, porque a Finlândia é um país tecnológico, por excelência. Na época, a Nokia foi uma grande empresa, mas eles não perderam só para a Apple. Mas, em termos de tecnologia, de sinalização, infelizmente, esses sensores de trânsito, uma base vem da tecnologia da Finlândia, que não é muito bom para nós, mas é bom para o trânsito. E para eles também, né? 22 consulados hoje. Existe expectativa por favor, existe. Nos próximos anos? Antes disso, queria destacar, é importante destacar, de que esses consulados que a gente está falando são oficiais, ou seja, eles são designados oficialmente pelas autoridades do país de origem e são acreditados no Brasil. Essa designação, me permita só um detalhe, essa designação é feita pela embaixada brasileira. Não, embaixada do país de origem. Do país de origem. O Itamaraty, a chancelaria lá. O Ministério de Relações Exteriores, certo? Manda via... Do país de origem. Do país de origem, manda via embaixada chamada carta patente. Que é uma credencial. Agora, para que o agente diplomático, no caso o consular, possa exercer suas funções, ele tem que estar acreditado no Brasil. Ou seja, o Brasil precisa aceitar aquele agente. E isso, quando você fala Brasil, é Brasília, não é Ceará. Não, é Brasília. É Ministério das Relações Estrangeiras. São os dois Ministérios de Relações Estrangeiras interagindo. Então, o Itamaraty expede para os cônsules acreditados aqui, em aceitando, depois de um crivo que eles fazem, ele emite um documento, uma credencial, que confere ao agente consular determinadas imunidades, né? Porque a importância desse link do que eu estava falando, né, é que até a Convenção de Viena sobre Relações Consulares destaca no seu preâmbulo, né, uma convenção que foi feita sob as auspícios das Nações Unidas, de que os cônsules existem desde épocas imemoriais, né? E desde épocas imemoriais, eles gozam dessas imunidades, que é justamente para permitir o diálogo e as relações amistosas entre as nações, né? Então, até negociadores de conflitos, os cônsules acabaram ao longo da história exercendo esse papel, não é? Muito, né? Um ponto importante que é dizer é que são honorários. São consulados honorários, quase a sua totalidade. Honorários por quê? Porque a gente exerce o papel apenas pela honra de fazer, mas não somos remunerados para isso, em nada. Mas nenhuma estruturazinha, Tanto é que tem escritório, não é? Cada consulado tem sua forma de agir. Naturalmente que consulados que têm uma demanda maior, como, por exemplo, Portugal, França e tudo. No caso, Portugal é o único consulado aqui de carreira, né, desde que chegou a Ana Cristina Pedroso, né, substituindo o Francisco Soares. Ele foi elevado, né, através de um trabalho muito forte da comunidade portuguesa aqui do estado do Ceará, junto ao Ministério de Negócios Estrangeiros. Agora, você me perguntava no início sobre novos consulados. Sim. Né? E eu pergunto já mais objetivamente, a Alemanha tem consulado? Tem, a Alemanha já tem, né? Porto, a Roterdã, a Holanda tem? Holanda tem. Então já estamos nesses dois pontos. Holanda é a ANET.
A Holanda é a NET. É a NET. A Inglaterra que fechou o A consulado. Inglaterra fechou. E por que a NET não está na Inglaterra? Porque a Inglaterra fechou o consulado. Quis Aí fechar o não sei, consulado. isso aí são políticas de cada país, né? Agora, como o consul é honorário, ele pode exercer, ele exerce a sua profissão. Né? No caso, eu sou advogado, Ednilton empresário, então, ou seja, mas nós dispomos de estrutura, inclusive as instalações consulares nossas também dispõem de determinadas imunidades que é para garantir Claro. esse livre fluxo das relações, né, internacionais entre o Brasil. Agora, claro, nós sempre trabalhamos para ampliar essas relações, né? Ouvi dizer aí, um passarinho me contou que a Argentina estaria cogitando constituir um consulado. Agora, é um processo, às vezes, muito lento, de encontrar a pessoa certa, né, que possa exercer, enfim. Mas, outra curiosidade, pergunta sempre, e aí você, quando vem do exterior, precisa passar pelo crivo da alfândega da Receita Federal? Precisa sim. Nós só temos imunidade para os documentos diplomáticos. Está bem. Bom, gente, a conversa é muito boa, ela rendia muito mais, mas chegamos ao final. O programa especial Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos dados mais importantes do nosso estado, desses consulados, da sociedade consular, também na internet, pelo site www.anuariodoceara.com.br. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.